máximo que pode ser resumido. Mais que isso não tem como resumir, para que todos possam compreender de forma clara. Pessoas que querem aprender sobre o assunto vão aprender aqui segundo as Escrituras nos ensinam, de forma resumida, não de forma abrangente. Se tem desejo, aí precisam fazer um curso mais avançado, a nível médio e posteriormente um curso de bacharel. Mas aprendendo essas partes essenciais aí, já é o que basta para você ter uma compreensão dos fatos que vão ocorrer, né, nos últimos dias e as promessas que o Deus eterno tem a todos nós que servimos a Ele. Escatologia, então, propriamente dizendo, é a doutrina das últimas coisas. Escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos da história da humanidade. E nessa última matéria do curso básico de teologia, vamos estudar sobre os 6 últimos acontecimentos da história da humanidade. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Depois, a grande tribulação, a guerra do Armagedon, o milênio, o juízo final e a nova Jerusalém, que são os tópicos que nós vamos abranger aqui. Sendo que dentro do tema arrebatamento da igreja, nós vamos abranger também 3 partes aqui, né? Vamos dividir em 3 partes. Porque acreditamos que Jesus vai voltar, sinais da vinda de Jesus e chegada da igreja no céu, dentro desse tópico. E os outros daí vamos abranger a grande tribulação, a guerra do Armagedon, o milênio, o juízo final e, por último, a nova Jerusalém. Volto a dizer, de forma resumida, para que todos possam compreender de forma resumida e clara. Este é o objetivo da Faculdade Teológica Shema Israel. Começando então com o primeiro tópico, o mais importante, o mais questionante, o mais duvidoso, né? Já de mais de 2000 anos, né? Esse é um tópico que ainda desperta muitas dúvidas, né? E ainda deixa o coração muito trêmulo ainda, com relação ao arrebatamento. Quando vai acontecer, né? Se realmente vai acontecer. Alguns acham que já aconteceu. Existem pessoas que acham que já aconteceu. Então, tem entendimento assim, né? Que Jesus já veio e já levou, os santos ali já citaram, né? E agora a gente tem que esperar só a grande tribulação. Isso é a linha de raciocínio destas pessoas aí, né? Mas a nossa não é. Então, nós vamos explicar para os irmãos, segundo a linha teológica que nós aprendemos. O arrebatamento da igreja. Primeiro de tudo, por que acreditarmos que Jesus vai voltar? Tudo que nós vamos usar aqui, vamos usar referências bíblicas. Sempre usando versículos bíblicos. Os irmãos vão notar que a gente vai ler muita coisa, muito versículo. Depois você vai conferindo na tua Bíblia aí, para que você tenha fácil entendimento. Como eu disse, é um estudo resumido, então a gente não vai se deter a muitas linguagens simbólicas do livro de Apocalipse, com relação à besta e algumas outras coisas ali. Isso é para um curso médio de teologia. Esse é o curso básico de teologia. Volto a enfatizar aos irmãos. Por que acreditarmos que Jesus vai voltar, né? Porque, primeiramente, Jesus mesmo afirmou. A primeira coisa, por que nós acreditarmos que ele vai voltar? É porque ele mesmo prometeu. Aonde está escrito isso? Evangelho de João, capítulo 14, versículo do número 1 ao 3. Evangelho de João, capítulo 14, até o versículo 3. E também no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. A primeira coisa que nós podemos acreditar que ele vai voltar foi porque ele mesmo prometeu. A terceira coisa, por que nós podemos acreditar que Jesus vai voltar? Porque os anjos também afirmaram. Os anjos também afirmaram. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Veja bem, primeiramente o próprio Senhor falou e depois os anjos também, que Deus criou, também afirmaram que ele vai voltar. Terceiro tópico, a Bíblia nos garante. Primeiro, o Senhor Jesus falou. Segundo, os anjos falaram. E terceiro, a Bíblia nos garante que ele vai voltar. Então, através dessas 3 afirmações, podemos criar uma doutrina, através de 3 afirmações bíblicas. Isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37.
E também carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, versículos 16 e versículo 17. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Então, por que nós podemos acreditar que o Senhor Jesus vai voltar? Por quê? Porque ele mesmo afirmou, porque os anjos também afirmaram e porque a Bíblia nos garante. Então, são 3 pontos que nos garante, né? São 3 afirmações, né, que nos garantem que o Senhor Jesus vai voltar. E eu acho que não precisa afirmações maiores do que essa. Primeiro é que ele mesmo prometeu, e tudo que ele prometeu ele cumpre, né? Isto é realmente verídico. O que Jesus falou, ele cumpriu. E o que ele prometeu está se cumprindo. Isso não tem como negar. Os anjos também prometeram. E, em terceiro lugar, a Bíblia, que é a palavra de Deus, que passa os céus e passa a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Sinais da vinda de Jesus. Existem sinais? Sim. Estes sinais estão inclusos, né, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler alguns sinais que mostram que Jesus vai voltar. Primeiro, porque nós podemos acreditar que ele vai voltar, acabamos de hora a aprender, e agora vamos ver quais os sinais que identificam que Jesus vai voltar. Quais os sinais? Primeiro sinal, no versículo de número 5 do capítulo 24. Estamos fazendo uma análise do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Versículos que nos dão a certeza, né, de que Jesus vai voltar. No capítulo 24, no versículo 5. Primeiro, falsos profetas. Este é um sinal que vai identificar que Jesus está próximo de voltar. Vai ter um aumento dos falsos profetas. Vai ter realmente um crescimento de falsos profetas como nunca houve. E você há de concordar comigo que o tempo que nós estamos vivendo realmente nunca houve tantos falsos profetas. Profetas estão fazendo até fogo cair do céu. Eu já assisti vídeos aí na internet de profetas aí que não são profetas aqui da nossa nação brasileira, né? Profetas que estão fazendo fogo cair do céu, né? Às vezes não fazem fogo cair do céu literalmente, mas esse quase que literalmente está fazendo fogo cair do céu. E vários outros profetas vão fazer sinais de prodígio e maravilha para, se possível for, enganar teus próprios escolhidos. Estes sinais vão ser dados por Satanás a esses homens, que são falsos. Já disse, se é falso, não pode ser do Senhor Jesus. Jesus não usa o que é falso, né? Só usa o que é verdadeiro. Então esses falsos profetas vão fazer coisas tremendas, né? Vão fazer paralítico andar, vão fazer cego ver, vão fazer chover milagre. No entanto, são falsos. Então muito cuidado você que acredita em sinal. Muito cuidado você que acredita em qualquer coisa. Você é um forte candidato a ser enganado por esses falsos profetas que não estão preocupados com a tua alma, mas em espalhar estes falsos sinais dados pelo próprio Satanás. Infelizmente é terrível, mas isso vai acontecer. O segundo tópico, guerra, versículo de número 6 do capítulo 24 de São Mateus. Guerra. Vai haver guerras e guerras e guerras espalhadas por todos os lados. Já vivemos em meio a muitas guerras, né? Essas guerras, infelizmente, vão acontecer, que são sinais da vinda do Senhor Jesus. Versículo de número 7. Fome e peste. Fome e peste. Nunca vai haver tanta fome e peste como houve no mundo inteiro quando chegar próximo da vinda do Senhor Jesus. Vai haver fome sobre toda a terra, né? Vai haver pestes, doenças, pragas espalhadas por todos os lados do globo da terra. E a gente já está presenciando isso, né? Essas epidemias que vêm, que fazem o mundo inteiro parar. Mas eu digo a vocês que virão coisas piores ainda, infelizmente. Mas aquele que estiver com Deus está guardado. Esta é a nossa certeza, a nossa fé, que o Senhor vai estar guardando a nossa vida dessas pestes aí. E destas fomes. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor vai nos alimentar, vai nos proteger. Então fica tranquilo, meus irmãos. Fica firme, que o importante é você ter a tua alma salva diante de Deus. E Deus vai estar com você. Não se apavore. O Senhor Jesus disse também, não se apavore quando essas coisas acontecerem. Não fiquem aterrorizados. Levantai as vossas cabeças e olhai para o alto, porque a sua redenção está próxima. Então, acalma teu coração, que logo, logo a redenção da minha e da tua vida vai acontecer. O quarto ponto, versículo de número 9 agora. Seremos odiados. Versículo de número 9.
nós vamos ser odiados. E a Bíblia chega a dizer assim, o Senhor Jesus, que nós vamos ser odiados de todas as nações. Todas as nações vão nos odiar. Não é sobre algumas nações agora em que o comunismo opera que alguns cristãos são odiados. Não, as nações inteiras vão dizer, a culpa é de vocês, vocês são fanáticos, vocês são culpados de tudo, é por causa de vocês isso, então nós vamos ser odiados de todo mundo. Infelizmente, isso é algo que vai acontecer. Já está acontecendo numa escala, né, pequena, mas a tendência é que esta escala aumente conforme se aproximar a vinda do Senhor Jesus. Versículo de número 10 do capítulo 24. Traição e escândalo. Traição, os irmãos vão se trair uns aos outros, os irmãos, né? Não os irmãos, os irmãos. As famílias vão se trair umas às outras, os pais vão trair os filhos vão trair os pais, o marido vai trair a esposa vai trazer o marido, vai trair o marido. Então vai haver muita traição, vai haver muito escândalo, como nunca houve. Vai haver coisas assim que você vai dizer, nossa, aquele lá dizia que era um homem de Deus. Nossa, aquela lá dizia que era uma mulher de Deus. Nossa, eu acreditei que aquele lá era um servo de Deus. E olha só o escândalo, olha só o que aconteceu. Então vai haver coisas assim que vão deixar você de cabelo em pé. Como que ele fez uma atrocidade dessa? Isso são sinais que vão identificar que a vinda do Senhor está próxima. São sinais, né, que vão trazer tristeza, mas infelizmente vão ter que se cumprir. E o que vai acalmar o nosso coração é saber que logo, logo nós vamos nos encontrar com o Senhor. Mas algumas coisas terão que acontecer que vai ser triste para nós, né? Vai ser triste, mas precisa a palavra se cumprir. Versículo de número 12 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, frieza espiritual. Vai haver uma frieza terrível espiritual na vida das pessoas. Vai haver uma frieza na casa de oração. Vai haver uma frieza com a palavra, vai haver uma frieza na oração, vai haver uma frieza no louvor, vai entrar uma frieza, né, naqueles que não estão na brecha, né? Essa frieza vai tomar conta. Igrejas que vão se tornar totalmente frias, né? E esta frieza denota muita coisa. Ela vai se tornar fria quanto às coisas que acontecem para o lado de fora, né? Contra a coisas que são aprovadas. Ela vai se tornar inerte, ela não vai opinar, ela vai ficar inerte. Ela vai ficar, né, sem opinar sobre algumas coisas que alguns governos aprovarem, né, sobre determinadas leis. Esta frieza vai tomar conta dessas pessoas, que não vão opinar, vão se calar. E você já está presenciando isso, né? Infelizmente já estamos presenciando a frieza espiritual tomando conta de muitas pessoas, né? E infelizmente também de muitos ministérios. Na verdade, todos os sinais da Bíblia que nos alerta sobre a vinda de Jesus já se cumpriram. O último que falta se cumprir é Jesus voltar. Esta é a visão teológica que nós temos, que esses sinais realmente já se cumpriram. O que vai denotar, né, é que eles vão aumentar de intensidade. Eles vão aumentar a intensidade, então aumentando a intensidade está realmente identificando que Jesus está próximo de voltar. Só para você entender, né? Por exemplo, você opera uma máquina, né? Ou você tem um veículo. Como que você vai saber que aquele veículo está próximo de fazer o motor do veículo? Geralmente, o motor vai começar a fumar, vai começar a largar uma fumaça. E depois vai começar a bater válvulas. Você, opa, esse motor logo eu vou ter que fazer, porque olha o barulho que está fazendo esse motor. Olha a fumaça que ele está soltando. Então, veja bem que esses sinais aí são a mesma coisa que sinais quando a gente precisa fazer o motor do veículo. Opa, vou ter que levar na mecânica. Então esses sinais vão nos alertar. Opa, Jesus está voltando, eu preciso estar apercebido. Eu não posso estar dormindo, eu preciso estar alerta. Jesus está dando alerta, como se ele estivesse tocando a sirene. Olha, povo meu, acorda, logo eu vou voltar, desperta, tu que dormes. Não durma no sono da indolência, em breve eu vou voltar. Não fique dormindo, acorda-te para a obra, porque em breve eu vou buscar a minha igreja. Faça a obra enquanto você tem vida. E a vida que você tem sou eu que tenho te dado. Então estes são os sinais que vão identificar que a vinda de Jesus já está breve de acontecer sobre a nossa vida. Também aqui no terceiro ponto, a chegada da igreja no céu. Primeiro, por que acreditar que Jesus vai voltar? Segundo, sinais da vinda de Jesus. E terceiro, a chegada da igreja no céu. Isso realmente vai ser algo muito glorioso, né? Quero eu
Quero eu, naquele dia, me alegrar por todas as pessoas que a gente pôde levar a palavra de Deus. De forma em vídeo, mas também de forma que a gente foi fisicamente levar a palavra, né? E algumas pessoas que se renderam aos pés do Senhor pela palavra que o Eterno, por misericórdia, colocou sobre nós para que nós viéssemos dividir e servir, né, aos irmãos que tinham fome de se alimentar com a palavra de Deus. Este vai ser um dia glorioso. Assim que a igreja for arrebatada e chegar no céu, a igreja vai participar de um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Quando nós formos levados, os salvos, nós vamos estar diante do Tribunal de Cristo. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 10. Qual que é o propósito deste tribunal? Veja bem, não é julgar ninguém, nem condenar, mas sim recompensas. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo de número 6. Então, meus amados, voltando ao assunto que ora nós estávamos abordando, a chegada da igreja no céu, né? Assim que a igreja for arrebatada no céu, a igreja vai participar de um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 10. Verifica esses versículos aí, né, para você conferir na palavra de Deus, que realmente é o que eu estou expondo aos irmãos. Porém, é preciso fazer realmente uma análise desses versículos aí, para que se haja uma compreensão melhor dos fatos ocorridos. O propósito desse tribunal não é condenar, mas sim recompensar ou dar recompensa. Quem estiver diante do tribunal vai ser a igreja. E a igreja não vai estar diante do tribunal para ser condenada. A igreja vai estar para receber recompensas. Perda ou ganhos de galardão, não salvação. Já está salva, porque já foi arrebatada. Ninguém vai perder a salvação depois de estar diante do tribunal do Senhor. Isso está em carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo de número 6. Logo após sermos recompensados pelo Senhor, depois de participarmos do tribunal de Cristo e recebermos a recompensa, participaremos das bodas do Cordeiro, né? Realmente uma reunião muito gloriosa que vai acontecer, que serão as bodas do Cordeiro. Você está em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 7. E quanto a igreja estiver com Cristo no céu, nas bodas do Cordeiro, e preste a tua atenção aqui na terra iniciará a grande tribulação. Depois que nós estivermos celebrando lá as bodas do Cordeiro, vai se iniciar na terra a grande tribulação. Então, estes sinais que eu li aqui agora, antes ali, estava expondo aos irmãos, não é a grande tribulação. Esse aqui é o princípio de dores. O Senhor falou, não temais, este é o princípio das dores. É o princípio, aqui não é tribulação. Aqui é o princípio de dores. Então, estes sinais, como eu disse, vão aumentar de intensidade, nos avisando que o dia do arrebatamento está próximo. E não é tribulação. Não confunda princípio de dor com grande tribulação. Aqui para nós que somos salvos é o princípio de dores. Nós estaremos presentes nesses acontecimentos aqui, sinais da vinda de Jesus, de Mateus 24. A grande tribulação é outra coisa que agora nós vamos abranger. Então, quem estiver diante do tribunal não vai ser condenado, vai receber galardões, conforme a palavra de Deus nos ensina. Não vai perder a salvação. Se já chegou lá diante do tribunal, já foi arrebatado, né? Então não vai ser condenado. Vai receber o galardão segundo a palavra de Deus nos ensina. A nossa visão é pré-tribulacionista. Nós vamos ser livres da tribulação. Tem pessoas que creem que são tribulacionistas, que vão ser arrebatados em meio à tribulação. E tem outros que creem que são pós-tribulacionistas, vão ser arrebatados depois da grande tribulação. Nós, e particularmente eu e mais alguns milhares de irmãos e irmãs, creem que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, né? Nós vamos ser arrebatados ali depois desses sinais do princípio de dores. Nós vamos estar presentes nesses princípios de dores aqui, não na grande tribulação. Não tem como comparar a grande tribulação com esses sinais aqui que precedem a vinda do Senhor. Isso eu falo e enfatizo porque é feito muita confusão. Aí confunde aqui com grande tribulação. Aqui não é grande tribulação. Aqui é princípio de dores que o Senhor Jesus nos falou. E depois a igreja vai estar no céu, né?
Isso aqui é uma parte muito gloriosa. Para receber o quê? Para receber os galardões, conforme ora eu acabei de dividir com os amados irmãos. Vamos então agora para o segundo tópico, a grande tribulação. A grande tribulação. Quando que vai começar a grande tribulação? Usando como texto base o livro de Daniel, né? O livro de Daniel, capítulo de número 9. Nós vamos usar como base para nosso estudo sobre o período da grande tribulação. A grande tribulação vai durar 7 anos, segundo o texto sagrado. E foi feito um cálculo para chegar nesse número de 7 anos. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele fará fim ao sacrifício e à oferta. Daniel 9, 27. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Daniel capítulo 9, versículo 27. Esta revelação que teve Daniel de 70 semanas não são de dias, mas de anos. Estas semanas que Daniel teve a revelação não são 70 semanas de dias, mas 70 semanas de anos. E para entendermos melhor essa revelação escatológica, precisamos multiplicar 7 vezes 70, que é igual a 490. 7 vezes 70, que é igual a 490 anos. Esta profecia foi revelada para 3 tempos. Primeiro tempo, a sua concretização foi na reconstrução do templo em Jerusalém. Daniel capítulo 9, versículo 25. Onde a Bíblia fala sobre 7 semanas, já que a revelação é de anos. É de anos. Então multiplicaremos 7 vezes 7, que dá uma totalidade de 49 anos. O segundo tempo foi da reconstrução, 3 tempos, agora o segundo tempo. O segundo tempo foi da reconstrução do templo até o ministério terreno de Jesus, onde a Bíblia fala sobre 62 semanas. 62 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 26, multiplicando 7 vezes 62, que foram 62 semanas, é igual a 434 anos. Vamos somar 49 mais 62 igual a 483. E para completar o cálculo de 490, falta uma semana. Daniel 9, 27. Onde essa semana representa 7 anos. Então são 3 semanas de 7 anos. E essa última semana de 7 anos, qual que é? É a grande tribulação. Observe que o texto bíblico afirma que com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele fará fim ao sacrifício e à oferta. Essa grande tribulação será dividida em 3 anos e meio. 3 anos e meio. Chamada de tribulação, que é representada por uma metade de uma semana e mais 3 anos. Entendeu? Então, são 7 dias. Metade de 7 dias são 3 anos e meio. Né? A metade de 7 é 3 e meio. Então, Daniel 9, 27, onde essa semana representa 7 anos, que é a grande tribulação. Observe que o texto bíblico afirma que com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Essa grande tribulação será dividida em 3 anos e meio, chamada de tribulação, que é representada por uma metade de uma semana e mais 3 anos e meio. 3 anos e meio, né, da grande tribulação, e depois mais 3 anos e meio para concretizar essa grande tribulação. Você observa que no meio da semana ele fará cessar o sacrifício. Ou seja, o anticristo agora mostra de fato quem ele é. E aí inicia o momento em que a Bíblia chama de grande tribulação. Isso está escrito em Mateus 24, 21, que daí está incluído no Mateus 24 que nós falamos, no final ali. Porque haverá então grande tribulação, veja bem, depois de acontecerem os sinais. Nós já estaremos lá em cima. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24, versículo 21. Se encaixa no Mateus 24 aqui, dos sinais da vinda de Jesus, porém no final desse capítulo,
que aí realmente se inicia a grande tribulação. Veja bem que ele faz uma aliança na metade dessa semana. Por que na metade? Porque na metade dão 3 anos e meio. O que vai acontecer nesses 3 anos e meio? Ele vai se revelar quem ele é. Ele vai dizer, eu sou o anticristo. E aí ele vai mostrar quem realmente ele é. E aí que vai se iniciar a grande tribulação. Aí que muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas vão desejar a morte e a morte vai ser tirada. Aí vai vir um período realmente terrível. E o Senhor Jesus chega a dizer como jamais houve. Nunca jamais houve um período tão terrível do qual vai acontecer. Isso escatologicamente falando. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Vai ser tão terrível que as pessoas vão tentar tirar a sua própria vida e não vão conseguir, porque a morte vai ser tirada. As pessoas vão se jogar de cima de prédio, as pessoas vão tentar se suicidar e não vão morrer, vão ficar vivas aos pedaços. Vão se tornar verdadeiros zumbis andando sobre a face da terra, porque a morte vai ser tirada da vida deles. Você já pensou que terrível que vai ser isso? Pessoas se jogando de prédio, todos despedaçados no chão e vivas no chão. Pessoas tentando se suicidar com armas e sei lá de formas que vão usar neste dia e não vão morrer. Vai ser algo terrível que vai acontecer. Diante de tantos acontecimentos tristes, que vai ser palco da grande tribulação, a mesma só terá fim depois da guerra do Armagedon, que aí é a outra parte que nós vamos estudar. Depois de terminar estes 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, vai haver 3 anos e meio, né, de uma falsa paz. Ele não vai se revelar quem ele é. Vai haver prosperidade para todo mundo, vai haver riqueza, não vai haver doença, não vai haver peste, não vai haver guerra, vai ter uma paz assim como nunca houve. Nossa, coisa maravilhosa, ai, como está bom esse governo desse líder mundial, né? Aí depois dos 3 anos e meio, que ora acabei de explicar aos amados, aí ele vai mostrar quem ele é. Daí ele vai vir com fúria, aí ele vai perseguir, ele vai matar, ele vai mostrar toda a sua ira contra o povo que ficou sobre a terra, né? Isso vai ser realmente terrível. Misericórdia daqueles que ficarem aí e que não tiverem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Misericórdia. Vamos então para o terceiro tópico, a Guerra do Armagedon. Tem até filmes, né, que abrangem esse assunto aí. O ponto culminante da grande tribulação será a Batalha do Armagedon, depois da grande tribulação. Apocalipse capítulo 16, versículo 14 ao 16. Na verdade, talvez seja melhor falar da campanha do Armagedon, uma vez que não é uma batalha única, mas uma série de eventos em que todas as nações do mundo, serão atraídas como participantes. A palavra Armagedon é formada a partir das palavras hebraicas Ar, ou montanha, e Megido, uma cidade em uma colina. Duas palavras, né, que são usadas hebraicas, Ar, montanha, e Megido, que significa uma cidade em uma colina. Duas questões importantes têm de ser consideradas. Jerusalém é o foco da batalha. Jerusalém vai estar no centro da batalha. Mas Megido fica a 55 milhas de distância de Jerusalém. Isso pode ser entendido quando um enorme número de soldados envolvidos nesta batalha são considerados. Quer dizer, todas as nações da terra estarão presentes nesta grande batalha que vai acontecer, tendo como foco, tendo como objetivo Jerusalém. Jerusalém é o foco da destruição do anticristo, do exército que está juntamente com ele. E outras nações que vão guerrear contra Jerusalém, em meio a toda essa ira que vão despejar contra Jerusalém, contra os moradores de Jerusalém. A outra questão é quem está lutando contra quem nesta batalha. É evidente que no final de sua carreira o anticristo estará lutando contra várias alianças. O seu império parece estar se desintegrando. Por outro lado, de acordo com Apocalipse capítulo 19, todas as forças estarão unidas para que a batalha seja travada contra Jesus Cristo. E aí transferem Jesus Cristo para Jerusalém. Todo mundo vai se travar, vai se levantar contra. Todas as nações contra Jerusalém. O versículo 19 afirma, então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra o cavaleiro sobre o cavalo e seu exército. O cenário provável é que o anticristo, percebendo que seu poder está diminuindo, consegue unir todas as forças da terra juntos contra o seu inimigo comum. Quem? O rei dos reis,
o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus. Eles pensando que nesta batalha irão prevalecer, pensando que vão ter êxito, pensando que vão ter vitória, pensando que vão conseguir destruir a Nova Jerusalém, logo eles têm uma resposta com a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo eles têm uma resposta, né, sobre a investida deles contra a Nova Jerusalém. Veja bem o que acontece em Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Os seus olhos são como chama de fogo, veja bem que tremendo. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Só ele conhece o seu nome. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Nem precisamos dizer quem é, né? E seguiam-nos os exércitos que há no céu. Os exércitos que vão descer dos céus. Como que eles vão descer? Montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus, que vem com seu exército, vem com seus anjos e vem com a igreja. Eu e você vamos estar incluídos nesse exército que vai descer com o Senhor Jesus para batalhar nessa batalha do Armagedon. Depois da vitória de Cristo no Armagedon, dá início ao milênio. Depois de tudo isso, depois do período de 7 anos da grande tribulação, depois da batalha do Armagedon, né, em que vão cercar Jerusalém para tentar destruir Jerusalém, e Cristo vai prevalecer, e Cristo vai vencer juntamente com os anjos, juntamente com eu e você que vamos estar incluídos junto nesta tão grande empreitada que a vitória já é garantida. Veja bem que depois deste acontecimento vai chegar o quarto tópico, que é chamado de milênio. O quarto tópico é chamado de milênio. Isso está em Apocalipse, capítulo 19, também no versículo 16, que ora acabamos de ler. Vai se iniciar aí o período do milênio. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 3. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 3, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Aí se inicia o período do milênio, em que o diabo vai ser preso por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Conseguiu entender? Depois da grande tribulação, depois da guerra do Armagedon, se inicia o milênio. O diabo é preso, né? O diabo é amarrado, é guardado, e aí se inicia o período do milênio. O diabo não tem mais poder de enganar a ninguém. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo, mas depois ele vai ser solto novamente. Jesus vai voltar em seu aparecimento glorioso, estabelecerá o seu reino milenar. Aí se inicia o milênio, de paz verdadeira sobre a terra, não a falsa paz que o anticristo tentou espalhar, que era uma falsa paz. O Espírito Santo de Deus revelou aos profetas Miqueias e Isaías os detalhes de como será este governo milenar de Jesus Cristo. Como será este governo na terra? Como será este governo em que Jesus agora vai ser o governador mundial na face da terra? Antes era o anticristo. Agora vai ser Jesus que vai ser o governante. Agora não será mais o governo do anticristo, o governo mundial. Agora vai ser o governo do Senhor dos senhores e do Rei dos reis. Vamos ver a diferença deste reinado? Isso está no livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 3. Vamos ver o que diz. E julgará entre muitos povos e arbitrará entre as nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais guerra. Quer dizer, não vai haver mais armas presentes, não vai haver mais ira, não vai haver mais ódio, mais ganância. Haverá um período de paz de 1000 anos. Isaías capítulo 2, versículo de número 4. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos,
repreenderá pessoas ainda que estarão presentes ali. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. No milênio, Cristo estabelecerá seu domínio na terra, nos céus e nos mares. Na terra, nos céus e nos mares. Vai dominar todas as três dimensões, né? Os céus, a terra e o mar. O reino messiânico, no entanto, é inteiramente para os judeus, este reino messiânico, ainda que todas as demais nações gozem dos benefícios do reino milenar. Quer dizer, que eu e você vamos gozar dos benefícios, porém a maior promessa é ao povo judeu, ao povo de Deus, ao povo escolhido. Esta promessa é para eles. Com respeito ao milênio, as promessas de Deus aos judeus são irrevogáveis, ou seja, não tem como tirar. E eles as estão esperando. Os gentios, que somos eu e você, os que não tiverem a marca da besta, certamente terão privilégios e gozarão da bênção do reino do Messias. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Nós também gozaremos das promessas do Senhor. Quanto à prioridade, de quem é a prioridade? A prioridade dos judeus. Como diz Paulo, tanto nas bênçãos como nas tribulações. Romanos capítulo 2, versículo 9 e versículo de número 10. Ele diz, se já morremos com ele também viveremos, depois do milênio, depois da grande tribulação, depois da guerra do Armagedon, depois do milênio, né, desses 1000 anos em que Cristo vai reinar e vai trazer paz realmente sobre todos os povos e nações, vai vir o juízo final. Aí sim se dará início à última parte ali, importante também, extremamente importante, que é chamado de juízo final. Se está em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. O julgamento diante do trono branco. Diferente do tribunal. Veja bem, aqui é o juízo. Aqui é julgamento. Quem realmente merece e quem não merece. Aqui não é tribunal. Aqui é o trono de juízo. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Diferente do que nós lemos lá, carta de Paulo aos Romanos, que a igreja vai estar diante do tribunal para receber galardões diante de Deus ou ter perda de galardões, não perda de salvação. Ninguém perde a salvação. Já recebeu, já foi salvo, já está diante do Eterno. Os últimos versículos do capítulo 20, a última parte desse capítulo 20 de Apocalipse, descrevem uma cena de julgamento e de destruição dos mortos. A santidade de Deus não aceita impureza daqueles cujos nomes não foram escritos, achados no livro da vida. Né? Apocalipse capítulo 20, versículo de número 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, o trono branco, aparece somente aqui. Mas a ideia do julgamento divino aparece em diversos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O trono mostra o domínio e branco representa a santidade, representa a santidade de Deus, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Dá a entender que esse julgamento nem será nos céus nem na terra, mas no espaço, diante da quantidade de pessoas a receberem o julgamento. Não vai ser no céu, nem vai ser na terra, porque muitas pessoas serão julgadas. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. E aí são muitos livros. Livros das obras, livros das consciências, livros das ações, né? Livro das palavras. São vários livros aí que contam realmente, que serão na hora lidos para que todas as pessoas sejam julgadas diante desse trono. Observe que todos irão comparecer diante do juízo final, independente da sua posição social, quer seja rico, quer seja pobre. Todos estarão diante desse trono para serem julgados. Do seu grau de escolaridade, cor, sexo, ou seja o que for. Todo mundo estará diante desse trono para ser julgado. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Há uma diferença aqui entre os livros e o livro da vida. Veja bem, que eu li agora aqui para os irmãos. Livros e livro. Então tem livros e o livro da vida.
Há uma diferença. Há uma diferença aqui. Observe que a palavra livros no plural são vários livros. Representa o registro dos atos deles e mostram a justiça do julgamento de Deus. Daniel capítulo 7, versículo de número 10. Enquanto o livro da vida singular, que é um só, diferente de livros no plural, que são outros livros, que como eu estava ora explicando, são livros que vão demonstrar as ações que assim cometeram, diferente, né, do livro da vida no singular, que é um só. Daniel capítulo 12, versículo 1, carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 3, e Apocalipse capítulo 3, versículo 5, capítulo 13, versículo 8, capítulo 17, versículo 8, e capítulo 21, versículo de número 27. Mas no juízo final, os salvos não vão participar. Que isso fique entendido. No juízo final, aqui não tem salvo para ser julgado. Aqui os salvos não estão junto nesta parte aqui. Pois Deus faz questão de abrir o livro da vida para mostrar para todos os ímpios que o nome deles não está escrito no livro da vida. Por isso que Deus abre o livro da vida. Não é para mostrar, agora vamos ver quem é salvo, não. Aqui é julgamento, aqui os salvos não estão para ser julgados. Por quê? Porque já compareceram no tribunal. Vocês conseguiram compreender? Já receberam o galardão. Não fazem parte dessa parte do julgamento aqui. Segundo o que o texto sagrado nos ensina. Deus só vai estar com o livro da vida para quê? Para mostrar para eles. Seu nome não está aqui. Depois de ler os livros, né, das ações de cada um. Os ímpios, que o nome deles não está escrito no livro da vida, infelizmente vão ver que o seu nome não está escrito, por causa das suas obras que praticaram. Capítulo 20, versículo 13 de Apocalipse diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Nenhum morto foi isento deste julgamento, até os ímpios entregues à morte e ao inferno. Capítulo 6, versículo 7, versículo 8. São apresentados para o julgamento. Deus tem domínio e ninguém consegue proteger os mortos do julgamento dele. Todo mundo tem que realmente expor o mar, tem que colocar diante do tribunal todos aqueles que morreram. Aonde? Que morreram no mar. O fogo, todos que morreram no fogo. A terra, todos que morreram na terra, né? Que morreram em terremotos, que morreram, né, de várias formas aí. Então, a natureza vai ter que dar conta das pessoas que morreram em catástrofes espalhadas, pessoas que nunca foi achado corpo, pessoas que partiram e ninguém até hoje sabe onde é que andam. Vão aparecer, infelizmente, neste dia aqui. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Os servos da besta são julgados da mesma maneira que todos serão julgados no último dia. Segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Deus é justo e dará a cada um segundo as suas obras. Capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Que segunda morte é esta? O lago de fogo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno são inimigos de Deus, mas são dominados, utilizados e vencidos pelo Senhor. Existem vários sentidos ou contextos em que Jesus vence a morte e o inferno. A palavra grega aqui é Hades, região dos mortos. No passado ele a venceu na ressurreição. Atos capítulo 2, versículo 24 ao 31. Romanos capítulo 6, versículo 9. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. No presente, os servos fiéis participaram da vitória sobre a morte. Romanos capítulo 8, versículo 2, e versículo 38 e versículo 39. Hebreus capítulo 2, versículo 15 e 1 João capítulo 3, versículo 14. No futuro, a morte é o último inimigo a ser vencido. Primeira epístola do apóstolo São Paulo a Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Aqui, em relação à guerra do dragão e às suas bestas contra os santos, a morte e o inferno serão derrotados e lançados no lago de fogo. Depois que tudo isso aconteceu, o reinado milenar e o juízo final, todos vão ser lançados no lago de fogo, né? A última parte. E aí, depois de acontecer tudo isso, o diabo, a besta, todos aqueles que não confessaram a Jesus, que aceitaram a marca da besta, né? Os demônios, tudo isso foi lançado no fogo. Que daí o diabo já foi solto, como a hora eu acabei de ler. Para que foi solto? Para ser lançado no lago de fogo? Aí vai acontecer a última parte, a nova Jerusalém.
aí vai acontecer a nova Jerusalém. Capítulo 21, versículo 1 e capítulo 22, versículo 5 do livro de Apocalipse. A última visão do livro mostra o estado exaltado dos servos fiéis na gloriosa presença de Deus. Como nas cenas do julgamento nos capítulos anteriores, é considerando os limites de tempo do cumprimento no início e no fim do livro. Acredito que essa cena descreve, no seu sentido primário, a vitória dos perseguidos daquela época e a bênção de descansar na proteção divina. Mas, como na cena do julgamento diante do grande trono, branco prefigura o julgamento final, e esta cena de exaltação dos vencedores prefigura a glória eterna dos vencedores. Antes ali, mostra a cena de destruição dos ímpios, da besta, do anticristo e de todos aqueles que aceitaram a marca da besta. Agora é uma cena contrária, que revela a glória de todos aqueles que venceram, né? A chegada de uma nova ordem, não a nova ordem mundial estabelecida por anticristo, a nova ordem do Senhor Jesus. João continua descrevendo em suas visões. Obviamente, continua usando uma linguagem simbólica. Nós já aprendemos sobre os 3 tipos de linguagem. É uma linguagem simbólica. Ele não viu uma cidade literalmente vestida de noiva. Capítulo 21, versículo 2. Mas viu uma cena que simboliza o estado vitorioso dos fiéis. E a bênção da presença e a proteção de Deus. Os contrastes também continuam. A Babilônia foi uma cidade terrestre que caiu. A Nova Jerusalém é uma cidade celestial, que nunca será destruída. A Babilônia foi vista como uma meretriz decadente, vestida em roupas que representavam a sua impureza e a sua carnalidade. A Nova Jerusalém, ao contrário disso, é uma noiva, vestida em roupas que demonstram a sua pureza e espiritualidade. Por isso que a Nova Jerusalém simboliza. É uma linguagem simbólica. Simboliza pureza e espiritualidade. Esta última visão do Apocalipse oferece conforto aos santos, perseguidos pelo dragão e seus aliados, ou seja, aqueles que ficaram na grande tribulação, que ainda vão ter tempo de se arrepender. É para esses aqui, que a maior parte deles serão judeus, né? No sentido que mostra as bênçãos, não que não esteja incluído pessoas que não são judeus aí, que vão aceitar, infelizmente, né? Que vão estar aqui, vão ver que estavam realmente errados, não subiram, né? Não vão aceitar a marca da besta, mas vão estar em meio à grande tribulação. E ainda vão ter a oportunidade ainda de serem salvos. Vão ter a oportunidade. Basta que não aceitem a marca da besta. Mas só que aí vai ter consequências para quem não aceitar a marca da besta, que serão terríveis. No sentido que mostra as bênçãos da comunhão com Deus, podemos fazer uma segunda aplicação à glória do céu, assim ilustrando a esperança dos discípulos fiéis de todas as épocas. Em ver o galardão dado àqueles vencedores, achamos motivação para sermos contados entre os vencedores no dia final. Capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Linguagem figurada. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. A terra e o céu fugiram do trono do Senhor. Capítulo 20, versículo 11. Este símbolo mostra o efeito da justiça e da santidade de Deus em relação ao mundo e a ordem mundana de governos ímpios e rebeldes. A figura de sacudir, abalar ou destruir a terra e os corpos celestiais, que são as estrelas, aparece várias vezes nas profecias bíblicas contra nações. Quando Isaías profetizou o castigo da Babilônia, ele disse que Deus iria converter a terra em assolação e que as estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz. Acrescentou as palavras de Deus: portanto farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar. Isaías capítulo 13, versículo 9, 10 e 13. Obviamente o mundo inteiro não foi destruído no cumprimento desta profecia, não foi. Mas o mundo dos babilônicos chegou ao fim, ou seja, o seu império chegou ao fim. O mesmo profeta falou do castigo de várias nações e diz: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar sua superfície e lhe dispensar os moradores. A terra será de tudo quebrantada, ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá,
ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Isaías 24, 1, capítulo 1, 24, versículo 1 e versículo 19 ao versículo 21. Alguns capítulos depois, falando novamente do castigo das nações, ele diz: todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Isaías capítulo 34, versículo 4. Pedro diz que o mundo da época de Noé veio a perecer. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 6 e capítulo 2, versículo 5. Não no sentido de uma destruição total do planeta, mas como maneira de mostrar que a ordem corrupta da época foi extinta. O sistema corrupto foi destruído. As nações foram quebradas diante do regimento do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Por isso que com vara de ferro regerá as nações. Aí está, é um sentido figurado. As visões do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, capítulo 21, versículo 1, usam as mesmas figuras para descrever o castigo dos povos rebeldes. Se o passar do céu e a terra representa o fim da antiga ordem, ou seja, da ordem mundial corrupta estabelecida pelo anticristo, o seu governo, na qual o diabo e seus servos dominavam os fiéis e venciam os santos, capítulo 11, versículo 7 de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7 e versículo 15, capítulo 17, versículo 17 e versículo 18. O novo céu e a nova terra representam a nova ordem, em que Jesus e seus adoradores dominam. Agora é Jesus e seus adoradores que vão dominar. Capítulo 11, versículo 15, versículo 19, capítulo 14, versículo do 9 ao 12, e capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4 e versículo 6. É que nesse sentido que Isaías relatou a promessa de Deus, olhando para Israel espiritual, o reino messiânico. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memórias delas. Veja bem que vai se esquecer tudo que passou, né? Tudo que foi feito, toda a destruição vai se esquecer de tudo. Haverá um novo céu, uma nova terra. Não no sentido literal. Isso aqui é um sentido figurado. Isaías 65, 17 e capítulo 66, versículo de número 22. Os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, o Apocalipse representa a igreja abençoada na comunhão com o Senhor. Os vencedores no tabernáculo estendido por Deus, ou seja, providenciado por Deus. E o mar já não existe. Há duas explicações para esta frase, que o mar não existe. A primeira liga o mar ao contexto imediato, sugerindo que ele pertence à mesma categoria do céu e terra, que passam no mesmo versículo. Assim seria o mesmo mar da sociedade humana, de onde surgiu a besta, capítulo 3, versículo 1. A segunda identifica o mar com o mar de vidro, capítulo 4, versículo 6, capítulo 15, versículo 2. Nessa segunda interpretação, nesta segunda fase, o mar representa a separação entre Deus e suas criaturas, e seria um progresso de separação, capítulo 4, versículo 6, a transição, capítulo 15, versículo 2. A proximidade, capítulo 21, versículo 1. Ambas as interpretações enfatizam a nova ordem de bênçãos. A nova ordem de bênçãos de Deus. Para quem? Para os fiéis, depois do castigo dos ímpios. Depois do juízo final é que vem todas estas bênçãos aí. Capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, no sentido figurado aqui. Vi também a cidade santa, vamos agora entender, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Os profetas do Antigo Testamento usaram a figura de uma nova e perfeita cidade para representar a bênção da comunhão com Deus, depois de um período de sofrimento. Especificamente, falaram da igreja ou do reino do Messias, que viria depois da purificação do cativeiro. Este tema é especialmente forte em livros como Ezequiel,
capítulo 40 e capítulo 48, e Isaías, capítulo 60 e capítulo 66, especialmente no capítulo 65, no versículo 18 ao 19. Paulo desenvolveu o mesmo tema quando falou de Jerusalém livre, que vem de cima. Gálatas capítulo 4, versículo do 26 ao 31. O autor de Hebreus também viu a cidade celestial como a igreja já existente no primeiro século. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, igreja dos primogênitos. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. A mesma linguagem aqui no Apocalipse descreve a igreja do Senhor. Nada no texto aqui limita essas bênçãos ao futuro, a igreja no céu. Podemos entender a Nova Jerusalém como a igreja já abençoada aqui na terra, né? Os crentes aqui na terra. Desta maneira, a interpretação desse trecho se ajusta ao contexto histórico do livro. Ou seja, a Nova Jerusalém. Quem é a Nova Jerusalém? A igreja santa, a igreja dos primogênitos. Nós vamos estar na terra agora. Nós vamos ser estabelecidos, ou seja, vamos retornar à terra, junto com o Senhor Jesus. Ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A mesma figura que encontramos em Apocalipse 19, versículo 7 ao 8, e em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. E 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 10. 2. Isaías descreveu as bênçãos da salvação em Cristo como noiva que se enfeita com as suas joias. Capítulo 61, versículo 11. Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então ouvi grande voz vinda do trono. Vamos explicar agora. Esta declaração seja da grande voz de Jesus, capítulo 1, versículo 10, ou de um anjo, capítulo 5, versículo 2, capítulo 7, versículo 2, e vários outros textos. De um dos 4 seres viventes, capítulo 6, versículo 1, ou do próprio Criador, o Pai, capítulo 21, versículo 5. São suposições. Eu propriamente prefiro ficar com a última, que é a voz do Criador. Vem de Deus, a linguagem vem diretamente de promessas do Velho Testamento sobre a restauração de Israel. Espiritual. Por quem? Pelo Messias, pelo Senhor Jesus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. As Escrituras estão repletas de frases como estas, descrevendo a comunhão entre Deus e os santos e os salvos. Deus queria uma relação desta qualidade no Velho Testamento. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Êxodo capítulo 29, versículo 45. Jerusalém, o lugar escolhido por Deus para a edificação do templo, passou a representar a habitação de Deus no meio do povo. Segundo Crônicas capítulo 6, versículo 2 e Esdras capítulo 1, versículo 3. Mas o povo rompeu os laços de comunhão repetidamente. Ou seja, várias vezes eles cometeram esse erro, né, de abandonar a comunhão com Deus pelo pecado. Ezequiel 10, 18 ao 19, capítulo 11, do 22 ao 23, Isaías 59, versículo 2. Os profetas falaram das bênçãos guardadas para o povo restaurado. Deus disse: o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Ezequiel 37, 27, 37, 23 e 28. E Zacarias capítulo 2, versículo 10 ao 11, capítulo 8, versículo 8, e Jeremias capítulo 30, versículo 21 ao 22 e capítulo 31 ao 33. Jesus veio para fazer o seu tabernáculo entre os homens. Jesus veio colocar o seu tabernáculo entre os homens. Ele é o próprio tabernáculo. João 1,14. E a comunhão se tornou possível pelo sangue dele. Efésios 2, do 11 ao 18. E pela purificação do povo arrependido. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. E Jeremias, capítulo 24, versículo 7. Capítulo 21, versículo 4.
Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Aqui não haverá mais morte nesse período, depois de tudo que eu acabei de falar. Depois do diabo e seus anjos, os adoradores da besta e a morte serem lançados no lago de fogo. Esses são os acontecimentos que eu estou falando pós-juízo final. Pós-juízo final que eu estou falando até agora, que é o que vai acontecer. Numa linguagem figurativa, porque o livro de Apocalipse é uma linguagem figurativa, que nós já aprendemos. Capítulo 21, versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E aquele que está sentado no trono disse, é Deus quem fala. Aqui é o Senhor, o Criador, quem está falando. E Deus cumpre as promessas aos fiéis. Podemos confiar na fiel e verdadeira palavra do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. A libertação do povo do domínio da Babilônia foi descrita como uma renovação. Isaías capítulo 43, do versículo 18 ao 19. Num sentido espiritual, Deus prometeu fazer as novas coisas por meio do seu servo. Isaías 42, 9. Recebemos estas bênçãos em Cristo. Quem é o servo? Quem é o filho? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus salientou a importância desta promessa da renovação, relembrando João de sua responsabilidade de escrever as palavras ouvidas que ele estava ouvindo. São verdadeiras. Capítulo 21, versículo 6. Disse ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Disse-me ainda, tudo está feito. Deus sempre cumpre suas promessas e anuncia a obra completa com estas palavras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus se apresentou como alfa e ômega no início do livro, capítulo 1, versículo 8 de Apocalipse. E Jesus se declarou o primeiro e o último, capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 8. Estas expressões mostram não somente a eternidade de Deus, não tem começo, não tem fim, mas sua capacidade de cumprir a sua palavra, de terminar o que começa. Ele garante o resultado para o conforto dos santos. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O conforto ou alívio toma a forma de água para o sedento. O que a água representa aqui? Novamente eu digo, linguagem figurada. A água simboliza conforto. Não quer dizer que ele vai dar água para você tomar. A água simboliza conforto. Quando você está com muito calor, você toma água, você não fica confortável? Não mata a sede? Então, a água simboliza o conforto que ele vai dar. Toma água para o sedento, para aquele que tem sede. Deus é quem dá da água aos aflitos. Isaías capítulo 41, versículo 17 ao 20. O servo que restauraria Israel seria seu pastor e conduziria o povo aos mananciais de águas. Isaías 49, do 8 ao 10. Deus oferece as águas na nova aliança. Isaías, capítulo 55, do versículo 1 ao 3. Depois de julgar os inimigos do seu povo, que nós acabamos de aprender aí, que é o julgamento do juízo final. Nos dias das bênçãos do Evangelho sairia uma fonte da casa do Senhor. Joel, capítulo 3, versículo 18, capítulo 2, versículo 28 e capítulo 3, versículo 1. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 ao versículo de número 21. Conclusão. Que estas 12 matérias do curso básico de teologia que estudamos nesse período de anos tenha sido de muito proveito para o vosso crescimento espiritual e ministerial. Que o Senhor continue nos ajudando a cada dia, concretizando a vontade dele em nossas vidas e que tudo que aprendemos venhamos colocar em prática em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus amados. Quero fazer um agradecimento a todos os irmãos aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Um beijo no coração. Obrigado você que esteve comigo todos esses anos aí, esse ano, né, que a gente passou aí, todas essas 12 matérias aí.
Obrigado pela tua paciência, obrigado por confiar em mim, deixar eu entrar na tua casa através do teu vídeo, através do teu aparelho de celular, ou computador, ou tablet, ou note, seja o que for. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Você que confiou no nosso ministério, que esteve fiel ali nos pagamentos da mensalidade. Deus abençoe você. Só o Deus de Abraão poderá recompensar cada um na eternidade. Tudo aquilo, né, que os irmãos fizeram pra gente. Eu apresentei aquilo que aprendi aos irmãos, como eu disse, de forma básica e clara. Se um dia quiserem um curso mais aprofundado, procurem fazer um curso médio e depois, se quiserem, um curso bacharel em teologia. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração assim, um beijo no coração assim, um beijo no coração assim e um forte abraço para você, meu irmão, você, minha irmã. Agradeço. Orem pelo pastor Fabiano, que eu vou continuar orando por vocês, vou continuar intercedendo pela tua vida e pela tua família. E um dia, meu amado, minha amada, nós estaremos nessa mesa das bodas do Cordeiro para celebrarmos esta tão gloriosa festa, esta tão gloriosa bênção de Deus, que é estar diante do Senhor, dos senhores e do Rei dos reis. Até breve. Até logo. Um dia estaremos todos juntos, permitindo Deus, pela fé que temos no seu nome. Muito obrigado. Que o Deus de Abraão vos abençoe, em nome de Jesus.